seria a opção, não está jogando. Aliás, jogou contra o Fluminense, mas depois de uma longa parada. E o Michael também deve ficar no banco de reservas, porque não joga desde o dia 27 do mês de agosto, jogo da volta contra o Palmeiras nas quartas de final da Libertadores da América. De lá para cá, ele não jogou. No dia 21, o Grêmio jogou, 21 de setembro, o Grêmio jogou contra o Santos na Vila Belmiro, e o Michael já estava à disposição. Chegou a viajar, mas não entrou em campo também. Então, por uma questão de ritmo de jogo, eu estou apostando aí em Galhardo na lateral direita e Michael no meio campo. Paulo Vitor, Galhardo, David Braz, Kahneman e Bruno Cortez, Michel, Matheus Henrique, Alisson, Luan e Everton Cebolinha, com o Diego Tardelli no ataque. Esse é o time do Grêmio para começar o jogo amanhã, João. Muito bem, e você falou, eu acredito, nosso Wagner Martins, o nosso Mr. Grenal, sabe tudo lá do futebol do Rio Grande do Sul. Wagner, muito obrigado, qualquer novidade é só chamar, prioridade absoluta para vocês aí no Rio Grande, para essa semifinal histórica de Libertadores. Grêmio e Flamengo, sem dúvida, duas das equipes mais importantes do continente e que já tem uma história de confrontos em jogos eliminatórios. Daqui a pouquinho você vai ver realmente o equilíbrio nessa história. Mas falando do jogo de amanhã, Renato Gaúcho disse o seguinte: o Flamengo é uma seleção. E se jogar com a seleção brasileira hoje, é jogo duro. Mas é verdade. É jogo de igual para igual e o Flamengo com chance de ganhar. Renatão tá colocando o Flamengo lá no alto. Eu vou dizer pra você uma coisa que fica na memória de quem viveu aquela época, mesmo com 12 anos de idade. Em 81 também era assim. A seleção de 82, que era um timaço, se jogasse contra o Flamengo de 81, sofria. Porque um time que joga todo dia tá mais arrumado do que uma seleção que joga uma vez por mês. Mas, enfim, isso é conjectura, não dá pra fazer, não dá pra botar os dois times em campo e discutir. O Flamengo tem uma coisa... Eu tenho uma dúvida em cima disso. Sim. Desculpa, até aproveitar. O Tite ia poder chamar os caras do Flamengo? Porque também é o seguinte, vamos fazer uma seleção brasileira do Tite contra... Não precisa, o Flamengo não tem nenhum titular da seleção brasileira. Porque de repente o Tite chama Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Rodrigo, arrebenta todo mundo, os dois laterais. Esse é um ponto importante, porque assim, a história de que você... A seleção vai desfalcar o Flamengo nos dias 10 e 13 contra o Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Foi o mais desfalcado, né? E o seleções. O Grêmio também, que o Grêmio não tem jogo na... O Grêmio perdeu o Everton Cebolinha e perdeu o Matheus Henrique. Mas juntando as outras seleções, o Flamengo foi o mais desfalcado. Só que o Grêmio não tem disputa no Campeonato Brasileiro. Sim, exato. Né? O Flamengo é mais desfalcado porque o Flamengo é desfalcado de um campeonato que ele está disputando o título. 2 rodadas. E o Grêmio disputa uma vaga no G6. Né? Agora, o ponto do Flamengo em relação ao que o Renato disse é que o Flamengo, de fato... E eu lembro que eu falei tantas vezes sobre o elenco do Palmeiras, o melhor elenco do Brasil, não tem nenhum jogador de seleção. Tinha o Gustavo Gomes. O Flamengo, de fato, essa observação do Renato agora é muito boa. Agora tem o Everton, né, o goleiro. Agora tem o Everton. O elenco do Flamengo, se você pegar... O Diego Alves jogou na Seleção Brasileira. O Rafinha jogou na Seleção Brasileira. O Rodrigo Caio jogou na Seleção Brasileira. O Paulo Mari, não. O Felipe Luiz... Foi titular da Copa América. Foi o Felipe Luiz, Seleção Brasileira. O William Arão já jogou na Seleção Brasileira. O Gerson jogou em Seleção Brasileira de base. O Everton Ribeiro já foi Seleção Brasileira. O Bruno Henrique, Seleção Brasileira, e o Gabriel, Seleção Brasileira. Então, se você pegar dos 11 titulares, o Gerson não foi seleção principal e o Pablo Mari não foi seleção da Espanha. Você tem 9 jogadores. Aí vamos voltar para os anos 90, quando de fato havia times no Brasil. Acho que foi a última vez, embora essa convocação aqui tenha 8 jogadores que atuam no Brasil, é raríssimo na última década. Nos anos 90 que a gente voltava e dizia assim, Palmeiras na Copa América de 93 foi desfalcado porque tinha na seleção, nas eliminatórias em Copa América, tinha Zinho, tinha Edmundo, tinha Antônio Carlos. Isso acontecia nos anos 80, o Flamengo cedia para a seleção brasileira. Leandro, Júnior, Moser, Andrade, Zico, uma vez Adílio, Tita. E voltou a acontecer agora. E está acontecendo agora. Então, de fato, você tem um time que, diferente do que a gente está acostumado a ver no Brasil, contrata quem é decisivo. E a pergunta para vocês é a seguinte, pegando isso que o Renato falou, que o PVC começou a analisar, e juntando algo que disse o William Arão lá atrás, no início, quando o Ricardo Lage chamou a coletiva dele, falando da experiência dos jogadores do Flamengo. O jogo de seleção, naquele contra o Arão, sim. Os jogadores do Flamengo, que alguns deles não têm muita experiência em Libertadores, mas já jogaram Champions League. Citando especificamente Rafinha, Felipe Luiz e tal. Felipe Luiz, inclusive, e o Rafinha chegaram a finais de Champions. Qual é o peso disso tudo no jogo de amanhã?
O Renato falando que o Flamengo é uma seleção e o William Arão destacando esse lado da experiência, mesmo de quem não conhece tanto a Libertadores como os europeus, porque o Flamengo irá enfrentar o time brasileiro que tem a melhor forma de jogar Libertadores da América, pelo menos recentemente. O Grêmio é o time mais copeiro do Brasil, o Cruzeiro tem se dado muito bem em Copa do Brasil, mas em Libertadores da América, essa história da Copa, da alma copeira do Grêmio é muito pesada. O Grêmio, que não precisamos falar nada da história dele em Libertadores, vai enfrentar isso tudo do Flamengo. E aí, qual é o peso disso? Eu vou lembrar 2 detalhes meio mais cedo. O River Plate, campeão de 2015, não jogava Libertadores desde 2009. O Atlético Mineiro, campeão de 2013, não jogava Libertadores desde 2000. É muito relativo. É relativo? Isso aqui é um jogo de Libertadores. É uma semifinal de Libertadores. Estamos de acordo. Tem um peso. Mas antes de ser um jogo de Libertadores, semifinal de Libertadores, é um Grêmio e Flamengo. É por experiência. Por experiência. Por experiência. Afinal de contas, você é campeão desse negócio aí, velho. Eu ganhei a Libertadores e também ganhei a Copa do Brasil. Sim. Pela experiência de dentro do campo, esse jogo eu não levo para essa coisa da experiência em Libertadores. Pelo duelo ser brasileiro. Grêmio e Flamengo. Quem passar e vai pegar um outro gigante que é Boca ou River, aí entra assim essa coisa da experiência da Libertadores. Jogar contra o argentino lá dentro, é na La Bombonera, é no Monumental. Eu acho que entra de certa forma, Zinho. Só para completar, Eugênio, desculpa, eu tô querendo fazer uma análise mais daquilo que eu vivi ali dentro do campo, sim. De que, para mim, o que vai valer muito para esse compromisso é o peso de jogadores acostumados com decisão, com jogo grande, com jogo que para mim é o jogo do ano, um jogo que é a decisão brasileira. Então você olhar para os elencos e ver como é que tá esses elencos em termos de jogadores com experiência de jogos como esse, de decisão. Jogo que precisa do jogador chamar a responsabilidade. Por isso que eu acho, por mais que o Maicon não está com ritmo de jogo, ele é jogador de jogo como esse. De jogo grande, jogo pesado, de posse de bola, que o Renato falou, de segurar, de ter mais a bola, de tirar a bola do Flamengo, de não deixar o meio-campo do Flamengo organizar o jogo, coisa que o São Paulo conseguiu fazer um pouco no Maracanã. Então, uma presença de um jogador com o peso, que é o capitão do time, que é o Maicon, né? Já não tem o Jeromel, que é outro líder, mas você tem um Maicon, eu arriscaria de, pelo menos, dar o tempo, maior número de tempo que você possa ter ele nesse jogo. Ah, cansou lá no final, aí você bota o Michel para ser o cão de guarda para marcar. Então, para mim, num jogo como esse, que é o duelo brasileiro, conta a experiência dos jogadores acostumados com esses jogos. E dos dois lados tem. Para mim, dos dois lados tem esses jogadores. Você olha para o Flamengo, você tem Rafinha, não tem assim o Rafinha e o Felipe Luiz nível aqui de Brasil, né? Eles têm a experiência de jogo grande na Europa pelo tempo que eles passaram, mas é jogo grande. Everton Ribeiro, o próprio Bruno Henrique, o Gabigol é novo, mas já jogou muitos jogos assim. E do lado do Grêmio tem muita gente acostumada. Há pouco tempo aí, como o Renato diz, nos 3 últimos anos, é o time que vem vencendo mais. É a terceira semifinal seguida, então, né? assim, eu vejo equilíbrio até nisso. Para esse compromisso de experiência dos dois lados. Tem juventude mesclando, mas tem jogadores de personalidade para jogos desse nível. Né? Então, é muito gigante para o jogo. As duas camisas são gigantes. Então, tá muito equilibrado. Perfeito. E aí, companheiro? O Renato hoje na entrevista falou do conjunto, né? Que ele acha que o forte do Grêmio é o conjunto, embora a gente não deixe de enaltecer aquilo que o Zinho está comentando da capacidade individual dos jogadores do Grêmio, como também o Flamengo, né, tem uma capacidade incrível. Isso também não quer dizer que o Flamengo não tenha um poder de conjunto. Tem, né? Depois daquela derrota para o Bahia,
houve uma reviravolta no time do Flamengo, né? O Jesus acertou a mão do time, algumas dificuldades em alguns jogos, é verdade, porque também do outro lado tem um adversário que já começa a estudar cada vez mais o jeito do Flamengo jogar. Agora, assim, poder individual, eu ainda considero que o time do Flamengo tenha mais jogadores capazes de fazer a diferença para buscar o resultado, né? Embora o Cícerozinho me desminta, né? Porque quem poderia imaginar que o Cícero ia arrebentar naquela reta final, né? Isso é coisa do Renato também, porque o Renato consegue extrair, a gente fala que o Jesus extrai dos jogadores, a nossa conversa em off aqui na hora do intervalo, mas o Renato consegue recuperar também os jogadores que estavam praticamente largados em alguns cantos. Vocês lembram do Maicon, que a gente está elogiando? Sim. O Maicon no São Paulo, hein, PVC? Era todo santo jogo, ele era vaiado pela torcida. E quem segurava lá era o Muricy. Teve uma hora que não deu mais, o cara foi embora, né? E aí no Grêmio ele se reencontrou, como o Cícero também, que nem tá mais aí. Eu acho que individualmente, se essa realmente é a diferença para se ganhar esses dois duelos, individualmente o Flamengo tem mais qualidade. Mas a gente não pode deixar, né, de analisar o poder de conjunto. E aí, amigo, um time que há 3 anos está jogando com um conjunto, tem algumas oscilações, é verdade, oscilou nessa Libertadores, conquistou um ponto em 3 jogos, depois conseguiu se recuperar, perde um jogo em casa para o Palmeiras, vai para a casa do adversário, consegue se recuperar, consegue a classificação. A gente não pode realmente deixar de lado e enaltecer realmente o conjunto do Grêmio. E é por isso que o Renato está dizendo que o forte do time dele é o conjunto. E acho que o conjunto aí também pode ser um diferencial nesse duelo contra a equipe do Flamengo. É mesmo, PVC? Eu acho. Eu já ia falar da questão que você acha que tem um peso da Libertadores. Não, mas Você perdeu aí no meio? Não, eu perdi não. O que foi dito tá correto, já passou por cima do que eu poderia acrescentar naquele momento. Eu ia tocar no ponto, só eu falei, você falou da questão do conjunto, eu acho que o Grêmio sofreu com o conjunto, aquilo que eu falei ontem. O Grêmio foi muito mexido. Verdade, o Flamengo é mexido. O Flamengo tem 8 titulares, vamos lá. Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz, Gerson, De Arrascaeta, Gabriel e